Oi, gente! No vídeo de hoje vocês vão aprender um pouco mais sobre o Dividend Yield, né? Que é a nossa famosa rentabilidade dos nossos investimentos. Então fica até o final desse vídeo com a gente para você conhecer um pouquinho mais sobre esse indicador. Fala, futuros investidores! Eu sou a Bruna. Eu sou Fernanda, nós somos do canal Enfermeiras Invest. Bem-vindos ao nosso canal. Então, esse famoso indicador, que é o DI, né, o Dividend Yield, ele é responsável por mostrar como que está o pagamento dos proventos por parte das empresas ou dos fundos imobiliários. E hoje a gente vai falar dos DI dos fundos imobiliários. Então, vamos abrir aqui no Status Invest para vocês verem. Então, gente, como vocês podem ver, o Dividend Yield acaba sendo um dos principais dados analisados na hora de investir, pensando em receber os dividendos. Lembrando que ele não pode ser isolado, a gente precisa avaliar outros fatores. A gente já tem vídeo sobre isso no canal, a gente vai deixar aqui na descrição, tá? Então vamos lá. E aqui a gente já aproveitando, né, já deixou alguns filtros para vocês, como por exemplo, o preço sobre o valor patrimonial, né, que esteja ali entre 0,80 até no máximo 1,05. Afinal de contas, a gente não gosta de pagar caro em fundo imobiliário. Fundos que tenham mais de 5 mil cotistas e vamos descobrir agora aqui de fato o dividend yield pago por eles. Aí a gente clicou em buscar, apareceu essa listagem. Agora a gente vai filtrar aí no dividend yield do maior para o menor. Pronto. Aqui é os fundos imobiliários que mais tiveram retorno, né, do nosso investimento. Então, por exemplo, o RPR, que é Urca Capital, é um fundo imobiliário de papel, ele é muito high yield, né, é um fundo mais arriscado, porém ele traz um retorno melhor para os cotistas, então R$19,90 no ano que ele está dando até hoje de rendimento. Então, se você tiver o Urca Capital aí na sua listagem, estuda mais sobre um pouco sobre ele, tendo ciência de que ele é um fundo arriscado, por isso que ele dá um retorno maior. Depois tem o VGIP, que também é um fundo de papel, atrelado à inflação, pagou muito bem nos últimos 12 meses, 18,48. HCTR, que também é um fundo high yield, está dando um retorno no 17,84. A maioria dos fundos que vocês vão ver aqui, gente, é fundo de papel, que pagam muito mais do que o tijolo, né? Vamos ver se a gente encontra um tijolinho aí na listagem, Bruna. Passa um pouquinho a página para a gente ver. Por enquanto, gente, só fundo de papel nessa listagem do DI, né? Os tijolos, né? Justamente por conta do aumento da Selic, né? Então, conforme a Selic está muito alta, os fundos de papel estão sendo beneficiados com isso também. Não dá para a gente usar só esse indicador para comprar um fundo imobiliário, né? Precisa ajustar com outros fatores, né? Entender os riscos de cada um, porque são fundos que compram dívidas, né? Então é importante fazer essa análise toda. E diante disso, a gente quer trazer alguns pontos aqui para vocês, né? E o primeiro ponto é que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, vocês precisam ficar atentos ao escolher os fundos imobiliários, vendo se de fato esse fundo ele tem ali uma recorrência na distribuição dos dividendos. Sim, gente. Outro ponto importante também é a distribuição dos não recorrentes, né? Às vezes o fundo imobiliário faz uma distribuição não recorrente porque vendeu alguma coisa ou quitou alguma dívida e tem um dinheiro a mais para pagar e acaba subindo esse dividendo yield. Então é importante ler o relatório gerencial, pelo menos, né, dos fundos que você tem ou dos que vocês estão estudando para colocar em carteira para ver se não tem distribuição de não recorrentes e aquele DI é o DI real dele, né? E um outro ponto, né, complementando isso que a Fernanda falou, é a questão da distribuição não sustentável dos dividendos. Às vezes, o fundo imobiliário não tem tanto dinheiro assim em caixa para poder distribuir, e ele acaba distribuindo mais do que ele tem em caixa, e isso acaba sendo prejudicial para o fundo imobiliário, que acaba se endividando, acaba muitas vezes tendo que ficar fazendo subscrições toda vez para poder estar conseguindo mais dinheiro. Então, fiquem também atentos com relação a isso. E o outro ponto também é que se o preço daquele fundo imobiliário estiver muito desvalorizado por algum motivo, o DI pode estar apresentando ser melhor do que é. Então, a gente também tem que ter muito cuidado com isso, tá? Ou se o fundo também está num preço muito mais alto do que ele deveria estar, o DI vai estar muito mais baixo. Por isso, mais uma vez, a gente reforça, não pode olhar esse indicador isoladamente. E o último ponto é exatamente o que a Fernanda falou, né? Não avaliar o único indicador, né? Não olhe apenas para o dividend yield pago. Veja se esse fundo imobiliário tem um bom número de cotistas, veja se ele tem uma gestão ativa, veja se ele não está sendo negociado acima do valor patrimonial. Use os outros indicadores para complementar a sua escolha
do seu fundo imobiliário, tá? Isso é muito importante para que vocês não venham, né, se arrepender ou tomando até mesmo algum prejuízo, fazendo mal escolhas, tá? É isso, gente. Deixa aqui nos comentários pra gente se vocês costumam analisar só o dividendo yield na hora de comprar um fundo imobiliário ou se vocês também usam outro indicador que a gente quer saber. Deixe aqui nos comentários também qual o indicador que vocês mais utilizam ao escolher um fundo imobiliário. Então é isso, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa seu like para o YouTube entender que esse vídeo tem relevância e a gente se encontra então no próximo vídeo. Tchau, Tchau, tchau. tchau!